Grandes jogadores da história do São Paulo, grandes jogadores, gigantes jogadores negros, jogadores pretos, jogadores que honraram a camisa e fizeram do vermelho, preto e branco o grande clube mundialmente conhecido, construíram história, tem lastro, ajudaram a fazer as estrelas em cima do distintivo. Grandes jogadores negros e ainda repercutindo bastante a questão do Dia da Consciência Negra. É claro que todo dia é dia de consciência, mas é sempre importante a gente ter um dia pré-estabelecido para poder discutir disso, para poder falar isso. E eu fiquei muito feliz ontem de tudo aquilo que gerou esse assunto, da maneira como esse assunto vem à tona e da maneira como esse assunto é discutido. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, para falar mais um pouquinho dessa condição histórica, das tais glórias que vêm do passado, do nosso amado, do nosso querido e da nossa gigante instituição, São Paulo Futebol Clube. Isso é muito importante a gente falar. Afinal, o pessoal não fala, não é só futebol? Pois é, não é só futebol. Tem uma série de questões que estão muito envolvidas, né? Porque o futebol ele faz parte da sociedade como um todo. E o São Paulo Raiz não poderia, logicamente, passar em branco, né? Esse momento e para registrar esses grandes caras, essas pessoas maravilhosas que fizeram parte e ainda fazem da história do São Paulo Futebol Clube. Pois bem, gente, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, né? Ontem eu fiz uma escalação lá, montei lá uma seleção dos nossos pretos, dos nossos negros, para a gente abrir a discussão e vários nomes apareceram ali. A minha, ela via de King, Cafu, Miranda, Jurandir, grande zagueiro dos anos 70, e Gilberto Sorriso. No meio, Bauer, um monstro do Maracanã, Zizinho Miller, Leônidas da Silva, maravilhoso, Serginho Chulapa, maior artilheiro da história de São Paulo, e Canhoteiro. Cabia mais 500 caras aí, né? Mas foi a seleção que eu imaginei que de alguma forma representasse de uma maneira gigante o São Paulo. Lógico que outros nomes também vão representá-la de maneira gigante, né? Se a gente começar a contar um pouquinho de história do São Paulo, é muito legal a gente fazer, né, através do tempo, essa linha do tempo. A gente vai começar com o Friedenreich, né, o mulato Friedenreich, o nosso primeiro craque, o primeiro nome de futebol, de expressão que o São Paulo tem na sua história é o Friedenreich. Depois a gente tem a chegada de Leônidas da Silva, o cara que deu um salto, né, que tirou São Paulo de um patamar e colocou São Paulo num outro patamar. Jogador maravilhoso, jogador completo, o nosso querido, o nosso gigante Diamante Negro. Nós tivemos também Bauer, o volante Bauer, um monstro do Maracanã na Copa de 50, né? Volante São Paulino, um jogador maravilhoso, um jogador sensacional e que vestiu com um gigantismo e um brilhantismo a camisa do São Paulo, né? Sempre importante. É legal a gente lembrar que em 57, por exemplo, na tarde das garrafadas lá no Pacaembu, contra o Curica, que nós somos campeões paulistas, o ataque do São Paulo, gente, era um ataque negro, à exceção de Gino Orlando, né? Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Só o nosso Gino, que era branquelo, mas os outros eram todos mulatos e negros. Maravilhoso, um ataque sensacional, campeão paulista de 1957. Quando a gente chega aí, passa pelos anos 60, chega nos anos 70, a gente vai ter Jurandir na zaga, como está na minha seleção, Gilberto Sorriso, ainda menino na lateral esquerda, né? Nós vamos ter Terto e Paraná no ataque, que coisa maravilhosa, né? Jovens sensacionais, jogadores sensacionais que nos deram o bicampeonato paulista 70-71. Depois nós vamos ter as grandes feras que chegam, né? Já, por exemplo, os artilheiros negros do São Paulo. Meu Deus do céu, quanta gente legal. Serginho Chulapa, o maior artilheiro da história, Leônidas da Silva, que nós já falamos. Borges, querido Borges, campeão brasileiro com São Paulo. Né? Adriano Imperador vestiu a camisa do tricolor. Né? Então, assim, Aloysio Chulapa, meu Deus, vou ficar até amanhã falando aqui o nome de jogador. Luiz Fabiano, jogadores que tanto marcaram, tanto registraram a sua presença na história do São Paulo, assim como os goleiros, né? Goleiro, o São Paulo teve o Tonho, o São Paulo teve o King, né, que está na minha seleção, o São Paulo teve o Tonho, o São Paulo teve Toinho, que revezou com o Valdir Pérez nos anos 70, a meta do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo teve o finado Alexandre, né, que muitos aí
entendem que seria um goleiro maravilhoso, tal, a gente tem certeza que seria assim. Enfim, tantos nomes, né, gente? Falar nomes, a gente tem que tomar cuidado porque a gente acaba esquecendo outros, na verdade. Mas é tão legal a gente poder citar, a gente poder falar isso, poder registrar esses momentos. E os momentos históricos? Ou alguém esqueceu que um negro, Macedinho, sofreu o pênalti da nossa primeira Libertadores, não é? Ah, como não lembrar de Ronaldão, super campeão no São Paulo, maravilhoso Ronaldão. Como não lembrar de Bernardo, campeão brasileiro em 1986, né? Como não lembrar de Wagner Basílio, que bate o último pênalti para a gente ser campeão. Tanta gente maravilhosa, tanta gente legal. Sidney ponta esquerda, Miller, Silas, oh meu Deus do céu. É uma coisa assim, Getúlio na lateral direita, no nosso título no Mineirão. Coisa maravilhosa, coisa fantástica. A riqueza, né, que a raça negra, a raça preta trouxe para o São Paulo Futebol Clube também, de significante e de representativo. Ainda nos gols históricos, rapaz, o Miller fazendo aquele gol na final com o Milan, lá em Tóquio, que coisa linda. E por que não lembrar que de uma tabelinha negra, a Luiz Chulapa, a assistência para o Mineiro, a gente foi campeão contra o Liverpool. Tanta história maravilhosa, tanta história bonita, tanta história rica tem o nosso São Paulo Futebol Clube com os nossos queridos irmãos negros, com os nossos queridos irmãos pretos. É isso sim, o negro que faz parte da história do São Paulo Futebol Clube, até porque nós somos uma coisa única, nós somos uma coisa que interage, né? O vermelho, o preto e branco juntos formando essa instituição maravilhosa, essa comunidade sensacional, esses amigos simplesmente queridos que a gente acaba construindo, graças à instituição, graças à história e graças a esses queridos atletas brancos e atletas negros ou pretos que estão com a gente, que estiveram com a gente fazendo história. Que momento único, claro, todo dia é dia de se discutir isso. É importante para o crescimento do país, para o crescimento de uma sociedade, que a gente elimine todos os termos de intolerância. Qualquer tipo de intolerância não se cabe em nações que constroem, em nações que crescem, em nome de um futuro muito melhor para os nossos filhos e netos. Legal, gente? Tamo junto, São Paulo, Raiz na área, Rony Altieri, exaltando a consciência negra. Grande abraço, valeu!